Oi, nós estamos aqui de novo no Parque Alameda das Rosas, Parque das Rosas. E a gente queria hoje falar com você que está triste, com você que está tão, sua alma está abatida, e você está triste, muito triste, e aí você não sabe o que fazer, e aí você não sabe o que pensar, e aí você acha que você está errada, que você não poderia estar triste. Mas nós vamos falar de um salmo, onde o salmista também vivia muito triste, naqueles momentos que ele estava longe do templo, da casa de Deus, que ele não podia fazer o que ele costumava fazer, que era adorar a Deus, que era alegrar, né, com a família de Deus. E ele estava muito triste, inclusive até meio depressivo. E aí ele começava a falar, e nós vamos ler esse salmo. Ele vai falar muito no seu coração, preste atenção. Por quê? Quando a gente está nessa situação, aí você vai perceber que temos alma, corpo e espírito nesse momento. Que aí o espírito que Deus deu a ele falava com a própria alma. Então vamos lá, não deixa de dar aí uma curtida e se inscreva no canal, tá bom? Salmo 42, versículo 1. Como a corça anseia por suas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Vejam, ele estava tão triste, tão ansioso, mas ele estava assim, mesmo acabrunhado, a alma dele estava no pó. Por quê? Simplesmente porque ele não podia ir ao templo sentir a presença de Deus. Aí ele disse: ó Deus, assim como as águas, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Então, continuando. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Não acontece isso com você? Talvez esteja acontecendo isso nesse momento. Quando você está numa situação tão difícil, com o que você nem sabe mais como agir, o que fazer, aí vem alguém e começa a zombar de você. Mas você não serve a Deus, você não está com Deus, você não disse que Deus está com você, onde que é que está o seu Deus? Então, ele estava nessa mesma situação, mas vamos ver lá na frente que isso aí não intimidou, que isso aí não deixou que ele desistisse. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Então, aí Porque você percebe, né, que ele diz, o Espírito dizendo à alma: por que você está tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Olha quanto ele tinha caminhado fora da terra dele, né? E não porque ele quisesse, mas estava exilado. E ele ficava sentindo saudade, muita saudade, de poder estar ali andando com aqueles irmãos na fé dele que iam cantando, louvando, todos juntos até o templo. Então, assim, pode perceber que a saudade era imensa, né? Então ele não tinha ninguém ali para consolá-lo, ninguém. Ele precisava de um consolo, de alguém para conversar com ele, mas ele não tinha. E outrora,
ele cantava, ele louvava. E ele levava todo o povo louvando para o templo. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor. De dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Então você está percebendo aí que ele não estava se entregando. O espírito dele estava contra a própria alma que queria desanimar. Mas por que você está tão desanimada? Mas por que ele também não estava? Por que ele não estava pobre de espírito naquele momento? Não, porque o espírito dele tinha comunhão com o Espírito de Deus. Então ele não tinha motivo para isso. Ele sabia que ele iria chegar um momento que ele ia vencer, iria vencer. E aí é isso que eu deixo também para vocês. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? E aí nós vimos que ele continua dizendo que as pessoas estão zombando dele, né? Porque ele não tem condições de estar servindo o Deus dele. E naquele tempo, se você não tinha esse privilégio de estar lá, para você era a morte. Hoje, talvez você esteja muito triste por coisas materiais, ou pela saúde que não está bem. Mas ele simplesmente era pelo fato de não poder louvar a Deus no templo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então a gente fecha com essa palavra, né? Porque o salmista, ele declarou, né? Ele falou com a própria alma dele, mas ele declarando que ele tinha um Deus. Ele não declarou nada de ruim, nada de mal, mas ele declarou que um dia ele ia ter essa vitória. Porque aqui na terra, você precisa entender, tem os altos e baixos. Mas se você, como o salmista, quer expandir a sua fé e dizer a todos onde está o seu Deus está no céu, que fez os céus e a terra, mas ele também está com você através do Espírito dele. Então fique tranquilo, fique tranquila, porque tudo vai passar. E aí você poderá, começa a declarar que um dia você vai estar lá, mesmo que você hoje não tenha força, mas um dia estará lá louvando e engrandecendo o seu Deus, e aí sentirá a completa felicidade fluindo no seu ser, ok? Fica com Deus, se inscreva, até o próximo vídeo.